Bom dia, boa tarde para você que escuta o nosso podcast, ou boa noite, claro. Meu nome é Elder Sodré, né? Sou apresentador desse podcast Vozes da Multidão. E hoje estou aqui com a Miranda para entrevistar uma pessoa muito especial, que é a Vanessa, nossa ministra do Ministério Éfata. Então, hoje estamos começando uma série de entrevistas especiais em preparação para o Magnífica 15, que já vai acontecer daqui a pouquinho, entrevistando os ministérios de nossa paróquia. A gente conta hoje com a presença da Vanessa aqui, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre o Ministério Éfata. Antes de tudo, palmas para a Vanessa. Então, Vanessa, você pode se apresentar um pouquinho? A gente já falou o seu nome, todo mundo aqui já te conhece da paróquia, mas fale um pouco mais sobre você. Então, olá, agradeço a presença viva de vocês, jovens que estão fazendo diferença dentro da nossa paróquia. Sou Vanessa Rodrigues, tenho 37 anos, sou ministra de louvor do Ministério Éfata, Ministério de Louvor e Adoração Eucarística Éfata. No decorrer da conversa a gente vai explicar direitinho. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, para que a gente possa partilhar um pouquinho dessa história do Magnífica. E Vanessa, quantos anos já tem o Éfata? Então, a gente está completando 15 anos também esse ano. Bem juntinho com o Magnífica, então. Porque assim, o Éfata veio de uma banda de grupos de jovens da comunidade São Paulo Apóstolo, onde nós fazíamos parte com pastoral de canto, e aí a gente começou a sair muito, fazer esse trabalho de evangelização, até que o padre solicitou que nós nos tornássemos ministério, porque já estava ficando uma coisa muito séria, né? E a gente levava o nome da paróquia para fora. Então começou essa aceitação, porque não éramos só jovens, mas aqueles jovens, aqueles adolescentes do oba-oba, mas a gente tinha que ter uma caminhada diferenciada. Uma responsabilidade a mais. Isso aí, em vida de oração, não só testemunho, porque todos éramos e como somos, ativos dentro da paróquia, de pastoral, de movimento. Mas tinha que mudar a cara, tinha que sair daquela coisa dos jovens, daquelas rotulados, como crianças, porque viemos desde então muito jovens, desde a catequese, perseverança, grupos jovem, tudo juntos, Então, assim, tinha que mudar um pouquinho a cara. E aí, começamos a entrar em discernimento para poder achar o nome do ministério. Essa questão, Aí, Ministério Éfata. Ministério Éfata tinha muito por aí, como tem. Se vocês forem procurar, até no YouTube, se você colocar Ministério Éfata somente, você vai achar um monte, Éfata, o nosso nem tem acento, nem no E, nem no A, Então, o diferencial não tem o acento. diferencial. Então, o padre falou para a gente colocar Ministério de Louvor e Adoração Eucarística, porque nós somos realmente um ministério eucarístico, e Éfata para poder ter esse diferencial. Interessante, que o Ministério Éfata está fazendo 15 anos junto com o Magnífica esse ano. Então, você comentou um pouquinho para a gente, como foi esse surgimento do Ministério. E aí eu fico pensando, vocês já tocaram, então, no primeiro Magnífica? Como é que foi a experiência? Sim, então, nós estivemos presentes em todas as edições. Sendo que na abertura mesmo, se eu não me engano, a gente já estava se formando como ministério, mas a gente faz aniversário mesmo dia 31 de dezembro, que foi quando... Porque aí tem uma preparação, você não torna só ministério, você tem 3, 4 meses de preparação espiritual e tudo, até você realmente ser, vamos dizer assim, instituído realmente.
A minha instituição foi antes de eu me tornar, antes do Ministério receber um nome. Foi em dezembro, no início do mês. Já no final do mês que a gente, no caso, ficou... Porque eu sou primeira-ministra, tá? Então, assim, para poder... que eu não expliquei, o pessoal não sabe. Nós somos em 2 ministros agora, né? Anderson e eu. Então, eu fui instituída primeira-ministra. Depois de 2 anos que ele foi instituído ministro, junto com o Rafael, que agora, no momento, se afastou do ministério. Por problemas pessoais e tal. Então, o que acontece? A gente já se apresentou no primeiro Magnífica, até no antigo uso, né, que hoje nem existe mais. Uma saudade muito grande, porque foram momentos muito marcantes na nossa vida, com certeza. E sempre tem sido, né? É diferente, cada edição tem um diferencial, tem um porquê, vamos dizer assim, né? De vida, de testemunho e para a realidade do próprio ministério. É interessante que o primeiro Magnífico foi quase um estágio do ministério, né? Foi o ministério sendo antes de realmente ser um ministério. Isso aí. Muito, porque o que acontece? A gente já estava acostumado a se apresentar e fazer louvorzão, né? Louvor para catequese, retiros a gente ia e tal, mas assim, chegar a montar um show de 1 hora, se eu não me engano, o primeiro foi de 1 hora. E assim, você não ter noção de quantidade de músicas, então era tudo muito novo, muito novo. Então ensaios, para sair aquilo perfeito. Eu era muito travada no palco, ainda sou um pouco, né? Mas assim, eu tive que fazer depois expressão corporal para isso, porque aqui abriu um leque para outros lugares, né? O Magnífica realmente foi, eu vejo crescimento para todos os ministérios da paróquia principalmente, porque eram chamados anos de fora e que a gente tinha aquele referencial para a gente começar a se basear. E aí a gente também tinha que começar assim, foi um aprendizado para tudo. A gente teve que começar a ver a nossa identidade musical, né, a realidade do ministério, porque a gente chegava e tocava desde forró, reggae, o rock propriamente dito, a gente misturava tudo. O primeiro Magnífica até foi assim. Aliás, eu acho que os 3 ou 4 Magníficas foi muito isso, né? Então chegou um período que a gente começou a ser cobrado porque a gente saía para fazer eventos fora, né, das regiões aqui até da Zona Oeste, que é aqui Campo Grande, Santíssima, essas localidades mais próximas. A gente começou a ir para mais distante, né, de Caxias e tal. Aí a gente começou a ser chamado para o Terço da Misericórdia na Rádio Catedral, onde a gente começou realmente a ter uma visibilidade maior, né, a nível Rio de Janeiro, até mundial, porque tem as transmissões também, né, online e tal. E por ser uma rádio católica, referência aqui do Rio de Janeiro principalmente. Então, assim, a gente teve que começar realmente a se moldar, né, a se reformular. A verdade foi essa. E com base no que a gente começou a ver com certeza aqui, né? Até que no caso nós fomos cobrados, vamos dizer assim, não só pela paróquia, mas muita gente fora do CD, que a gente já tinha um tempo de caminhada, as pessoas já estavam visivelmente assim, reconhecendo a gente, porque é muito interessante e até gostoso, né? A gente sempre teve cuidado com isso também, questão da vaidade. Porque a gente chegava em determinados lugares e não sabia, e falava assim, você é aquela menina que canta no Ministério Éfrata e tal. Então, assim, você começa a ter uma dimensão que você realmente tem que tomar cuidado com tudo,
O que você fala, como você se veste, a sua postura enquanto cristã, A principalmente. responsabilidade, né, da posição. Muita coisa, porque você é cobrado o tempo todo. Eu não sou Vanessa Rodrigues, no caso, né? Porque eu tenho que ter um nome artístico, que até isso tudo, a gente registrar, nome artístico, são várias burocracias, várias coisas que vão agregando, que você vai tomando dimensão, que vai vendo assim, às vezes, né? Shows aí fora, são caríssimos, mas a estrutura, sabe? O que tem que ser uma banda ou um ministério, o que for, é muito grande, são muitos gastos. O próprio evento Magnífica sabe disso, né? Sabe que realmente demanda de muitos esforços. Você tem que registrar nome, você tem que pagar taxas. Se você tem um site, você tem que pagar o domínio. Então, assim, a banda católica em si, ela não é muito valorizada, né? Os cantores católicos. Eu faço parte do músico católico do Rio de Janeiro, do grupo, né, de músicos católicos, e lá um dos debates principais é isso. Porque acha que é cantor católico que tem que simplesmente fazer tudo no amor. Só que um microfone, que a gente tem que ter o nosso microfone pessoal, ele não é no amor que a gente compra, uma manutenção de um cabo, não é. Guitarra, baixo, bateria, peles, no caso, né? Um jogo de corda de baixo é caríssimo e cada um tem que tirar do seu bolso. Então, assim, as pessoas elas não entendem, elas acham simplesmente que vão pegar o instrumento, vai chegar lá e vai cantar e cantar, acabou. Não tem um custo por trás daquilo. E até porque para fazer um trabalho bem feito é necessário esse custo, né? Para você poder conseguir pagar por uma coisa que vai ter a qualidade necessária para entregar. Não, com certeza, porque não é porque para Deus você vai fazer de qualquer jeito. Com certeza. Entendeu? Então eu acho que é uma responsabilidade até a mais. Porque você mexe com vidas. Você trabalha com almas. Então, assim, eu falo muito pro meu ministério. O essencial para você estar dentro do ministério é você estar de coração aberto. Se você não está com vontade de estar, se você está chegando ao ponto de que está muito cansado, muito atribulado, de muitas coisas fora, e está achando que está sendo maçante estar ali, você está indo por obrigação, simplesmente chega e conversa, olha só, gente, prefiro dar um tempo. Entendeu? E foi um pouco do que aconteceu com alguns que se afastaram do ministério. Por quê? Nós gravamos o CD, o lançamento foi no Magnífica, 6 de setembro de 2015, nós vamos fazer agora 6 anos de CD gravado. E dali foi realmente um boom, né? O padre profetizou que a gente não iria estar mais dentro dos muros da paróquia, que nós iríamos para águas mais profundas. E assim realmente aconteceu. Então, a gente começou a evangelizar muito. A gente bateu nos 4 cantos do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Foram muitos locais mesmo. E tomou uma proporção de que às vezes a gente ficava fora de casa sexta, sábado e domingo. Tipo esses cantores. E tinha que ter ensaio, tinha que ter tudo. Então a gente estipulou uma folga pra gente, dia de segunda-feira. Isso quando não tinha eventos paroquiais, que a gente também não deixou a paróquia de lado. Teve que conciliar os dois. Os dois e a vida pessoal. Que ainda fica mais difícil. Isso, eu mãe de 2 filhos. Então, assim, casada. Até então, eu era a única mulher casada, né, no início de tudo. Então, assim, porque os homens, eles eram casados, tinham também os compromissos deles dentro de casa, mas tinham as mulheres que davam suporte. Eu não, né? A responsabilidade entre homem e mulher é muito diferente. É muito diferente, por mais que tenha o apoio do marido, né? Então, assim, e fora que os filhos também fazem parte da igreja, você tem que levar, você tem que trazer, aquela coisa toda. Hoje não, já estão maiores. Mas, assim, ter que conciliar isso tudo. Então, infelizmente, a gente tem que abrir mão muitas vezes até da nossa família.
festas, casamentos. Eu já deixei de ser madrinha de casamento porque eu tinha compromisso de show com o ministério, porque ficou, era fora do estado, de marcar uma prima minha. Ela, mas eu queria que você fosse minha madrinha. E eu, só que eu já estava com a agenda desde o início do ano marcada. Então, assim, eu falei, eu não posso cancelar. Porque também tem isso, né? Instrumento você consegue trocar. Voz não. Tem isso, né? Sim. Você acaba sendo realmente rotulado porque a voz é a voz. Então, eu sou a voz do ministério. Então, quem está por aí... Você também é face do ministério. Também. Também acontece isso. Você é muito marcado como éfata. Isso. Não, e acaba todo mundo rotulando todo mundo. Sim. Um exemplo. Agora, a gente está numa nova formação, né? Onde que entraram mais jovens. E voltam os jovens lá no Voltam os início. jovens. Desse jeito. E um dos jovens é meu filho, né? E que também não poderia ser diferente, porque Filho de peixe, peixinho. desde a barriga, né? Todos dois. Futuramente, quem sabe também, o João Paulo também tem um dom e tal, então tudo no seu tempo. Por ele já estaria contando. Tudo. Calma, tudo tem que ter seu tempo. E Juan também, ele era assim, rotulado. Juan é o filho da Vanessa do Éfata. Isso é o que acontece mais com os jovens daqui, é isso. É filho de Isso fulano. daí. Até conseguir criar o próprio nome é uma Isso coisa que aí. demora. E agora que ele está no ministério, é Juan do Éfata. Exatamente. Então, assim, e aí ele fala, mãe, é muito difícil ser seu filho. O peso, velho. O peso. Porque o que acontece? Acaba gerando realmente um comprometimento geral. Porque a vivência é tanta que você acaba assim, é aquilo para a tua vida. Eu costumo falar que eu tenho 3 filhos biológicos, porque o Éfata é meu primeiro filho, porque veio primeiro. De 15 anos. Né? Não, então, Juan tem 18. Né? Então foi claro. Quer dizer, 17 vai fazer 18. Eu Gente, ainda eu tô fico perdida com a idade do antecipando. Juan, gente. Isso, pois é. Vai fazer Eles 18. crescem muito. Mas eu falo com o ministério por quê? Porque desde quando começou a banda, eu comecei a cantar com 13 anos. Nossa, novíssima. Entendeu? Eu comecei com 13 anos. Então todo esse sonho foi construído, foi gerado, eu estava ali. Então o ministério foi gerado também dentro de mim. Então, assim, cada coisa que acontece, que não é só flores realmente, porque quem falar assim, porque eu estou na igreja, isso daí eu estou falando, gente, no modo geral mesmo, que sempre nas minhas pregações, onde eu estou, eu sempre falo isso. Você não acha que você está servindo a Deus, que vai ser tudo fácil, tudo oba-oba, não é. Tem muitas provações, tem muitas perseguições principalmente, porque se Cristo foi perseguido, imagina a gente, né, que está levando o nome dele. Então, assim, são lutas que a gente tem que travar realmente. Muitas das vezes a gente sobe no palco destruído internamente, porque o inimigo ele é sujo e ele afeta no individual, naquela fragilidade do individual de cada um. E às vezes a gente entrava até em palco brigado um com o outro. Mas ali em cima tinha que se manter por causa do profissional, que é a questão justamente disso. Só que que eu vim falando antes, da questão da responsabilidade, do comprometimento. Se fosse antes uma banda como era na Oba-Oba, simplesmente não vou hoje, pronto, acabou. Não estava legal porque eu briguei com fulano, não sei o que, não vou. Mas a partir do momento que entrou como ministério, a diferença é tipo um casal. Um casal, você está casado, você pode estar brigado no caso, eu posso estar brigada com meu marido. Mas, no caso assim, né, a gente quando faz curso de noivos e tudo, a gente escuta muito. Não vá dormir sem falar com o seu cônjuge. A gente se fala, mas também é atravessado, até fazer as pazes, entendeu? E assim é dentro de um ministério. É um sacramento. É um sacramento, com certeza. Porque você
começa a conhecer muito o outro, porque você acaba vivendo a vida do outro. Tanto que o exemplo maior dentro da minha vida é isso. Como eu falei, né? O Rafael foi instituído ministro antes, agora ele está afastado. Mas ele é padrinho do Juan, meu filho mais velho, junto com Priscila, a esposa dele. Anderson, aí no caso ele é padrinho da Maria Luísa, que é filha do Anderson, que é ministro. E na época o Alan também fazia parte do ministério, que agora é do Ministério Servos. Então, ele é padrinho de Davi, né? Porque éramos todos juntos, ali. Aí, Anderson, quando eu tive João Paulo, Anderson e Viviane são padrinhos do João Paulo. Entendeu? Que são padrinhos também do Miguel de Rafael. Então, assim, acaba todo mundo sendo Uma família. Uma família, entendeu? Uma família espiritual, tá? Abrindo aspas aqui. As pessoas que se afastaram do ministério, a gente não cortou laços, tá? É só realmente para abrir aspas aqui. Cada um teve a sua necessidade e a gente, com o amadurecimento do coração, a gente teve que entender que cada um tem o seu tempo e que ninguém é eterno, assim como ninguém é insubstituível. Porque hoje eu vejo que antes o Ministério Éfata tinha muito a minha cara, como você falou. Hoje eu já estou vendo, começando a ter uma visão diferente. Entendeu? É assim, de que porque as vozes estão começando a se complementar, né? Fora que antes tiveram outras pessoas também que entraram e que saíram como vocal. Nas edições mesmo do Magnífica, se for pegar vídeos anteriores, vou ver Mário, Carol, Thaís, Letícia, que foram pessoas que agregaram também o ministério cantando. Mas é que eu falo, Jonathan, né? Foram pessoas que passaram, acrescentaram, mas que acharam que não era aquilo, porque é como eu estava falando, né? É um compromisso a mais. As pessoas às vezes não entendem, acham que é simplesmente chegar e cantar. Não é. Tem um compromisso espiritual muito grande. E trazem coisas para a tua vida que muitas vezes você não tem dimensão. Eu falo porque agora tem a Rafaela também, né? Que está cantando junto. O Nicolas entrou agora há pouco tempo. Foi o mais novo que entrou. Ele então, que é muito agitadinho, muito no oba-oba, né? E aí também ele já vem de uma formação em escola de música, essas coisas de fora. Então, coisas de tocar já em show, essas coisas assim, né? Opa, calma. Aí tem toda uma doutrina que você tem que fazer, entendeu? Você tem que começar assim, começar a colocar na cabeça da pessoa que não é aquele oba-oba de palco, de estrelismo, aquela coisa toda, né? Assim, até que não, ele até que é muito pé no chão, mas assim, tinha uma visão diferente que ele ia chegar e ia ter um diferencial, porque ele já tinha uma visão de fora, entendeu? E sendo que a gente também já tinha uma visão de fora, só com realidades de palcos diferentes. A gente já tocou para milhares de pessoas, para mais de 5.000 pessoas na festa de São Sebastião, em Bangu, né? Que tem aquela festa toda que eles fazem, a gente já tocou, entendeu? Então, assim, a gente tem a dimensão de milhares de pessoas, a gente tem a noção de meia dúzia de pessoas. E o Ministério nunca teve pretensão de só tocar para palcos enormes. A gente já tocou em comunidade, que a gente tinha som, a gente levou o som da gente para fazer o louvor. Que tiraram dinheiro da oferta para poder dar para a gente, para poder pagar condução, que a gente não aceitou. Então a gente fez um trabalho totalmente voluntário. Por quê? Porque a gente via que era uma comunidade carente que necessitava. Um exemplo é a Santa Clara. A gente abraçou a causa da Santa Clara na nossa comunidade desde quando ela não tinha nenhuma parede erguida, que era um telhadinho, uma coisa acho que, sei lá, de 3, 4 metros, e a gente está lá junto com eles desde então. Entendeu?
Eu falo demais, gente. Vamos lá. Ah, tudo bem. Vou emendando um assunto no outro. Não, uma das perguntas era como o Ministério cresceu nesses 15 anos, mas acho que isso já foi muito bem dito, já. Todo mundo já deve ter compreendido que não tem nem como é redundante, né? Falar que o Ministério cresceu nesses 15 anos, porque ele também vai fazer 15 anos. Então, é lógico que ele vai crescendo e amadurecendo, porque como uma criança, sempre começa engatinhando, e com 15 anos já tá na independência, né? Já tá jovem. E foi muito bom também ouvir como o ministério foi mudando, né, amadurecendo ao longo do tempo, e como você falou, como ele continua mudando, né, porque agora você comentou que está com o rosto mais jovem, tem novas pessoas entrando, então é uma coisa que continua. E o ministério é um trabalho muito sério, né, então não é só oba-oba, como você comentou, não é uma banda, realmente precisa de uma dedicação, precisa dedicar bastante tempo, não é só o tempo que vocês estão lá na missa cantando, é toda uma questão de ensaio, de preparação, de um monte de compromissos, né? Mas é muito bom, né, ver também o ministério acompanhando a paróquia ao longo do tempo. Então, eu como espectador, né, do Ministério EFTA e dos outros da paróquia, que tenho acompanhado também desde o primeiro Magnífica, a gente vê também, né, que a gente que está de fora consegue ver essa evolução, consegue também até ficar feliz quando vê as conquistas, quando vê o CD sendo lançado, quando vê uma música fazendo sucesso, a gente também se sente tocado com algumas músicas. E é muito bom pra gente aqui também estar conversando com você e ouvir esse seu lado. Porque no caso assim, a gente não pode perder as origens. Sim. Uma coisa que a gente tem de formação no Padre cônico. É difícil mudar. Mas o nosso dirigente espiritual, né, que ele sempre falou, a igreja vive sem ministério, o ministério não vive sem igreja. Aonde quer que vocês estejam, vocês sempre vão ter uma casa para retornar, que é a Nossa Senhora das Graças. Então nunca esqueçam disso. Por isso que todos os lugares que a gente sempre grifou, todos os lugares que a gente se apresentou, a gente sempre grifou. Nós somos da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Vila Nova, Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente nunca esqueceu, a gente marcava a agenda, mas as festividades principais, como Nossa Senhora das Graças e tudo, às vezes a gente se apresentava aqui e saía para outra paróquia Nossa Senhora das Graças. Então, tinham eventos, às vezes, que eram 2 eventos no mesmo dia. Teve um ano que a gente cantou aqui de manhã, na missa da manhã, quando foi à noite a gente fez um show lá em Muriqui, na paróquia de Nossa Senhora das Graças lá, encerrando as festividades da padroeira. Então, assim, de não deixar o nosso gosto sair daqui para a paróquia realmente, saber assim, não, eles estão fora, mas eles têm aquele comprometimento junto conosco aqui, entendeu? Então, assim, realmente, né, como vocês falaram, o crescimento ele foi vindo. Depois a gente lançou também Tua Graça, né, que foi um single. Em questão de 15 anos, né, realmente esse crescimento ele vem acontecendo a cada dia. Nós passamos por uma identidade, hoje a identidade já está um pouco diferente, até por causa da realidade do meio cristão. Nós éramos um pop rock, né, católico, onde eu tive que aprender a cantar rock. Eu me lembro que tem a preparação para o CD e tudo, porque é um estilo que a gente já cantava, mas só que a identidade da voz da Vanessa não era própria, vamos dizer assim, né? E depois Tua Graça já veio com outra vibe, que foi worship. E aí o que acontece? Eu acho que entrou mais na realidade do ministério, por ser adoração eucarística. Então esse amadurecimento realmente vem acontecendo de um modo geral, porque você vai assim... Eu costumava dizer que eu falava assim, meu Deus, por que eu fui escolhida ministra? O que é ser ministro? No início, quando o padre falou assim, você vai ser a primeira ministra. O quê? Entendeu? Então, assim, você vai aprendendo e é gostoso. Quando você para pensar lá atrás, quando eu fui chamada, né, que eu fiquei parada assim, meu Deus,
cada coisa que eu passei. Um exemplo, João Paulo. João Paulo nasceu dia 29 de julho. Magnífica, setembro. Eu fiz cesárea. Com um mês, João Paulo teve um problema por causa de uma vacina, entrou bactéria e tal, ficou internado. Então, eu estava com ponto de interrogação que eu não iria cantar no Magnífica daquele ano. No caso, João Paulo fez 13 anos. Então, foi Magnífica... 2. 3. 2, isso. Oh, meu Deus do céu. Que foi até no Aliados. Acho que... Foi no Até Aliados. criança, Isso, foi no Aliados, olha só. Aí, eu recém-operada, e eles, no caso, já estavam cobrindo todo o ministério, né? Que na época tinham outros vocais. Mas aí falavam, mas Vanessa tem que cantar, porque até não tinham segurança, né? E aí eu falava, gente, como? Me lembro que eu fui tão amarrada que eu falo assim, com 2 cintas, porque eu estava cheia de ponto interno, né? Os pontos por fora já tinha saído, mas pela situação do hospital, que eu não tinha uma comodidade no hospital por causa dele, que chorava muito, porque a maioria das vezes eu tinha que ficar em pé quase a noite toda com ele no colo para poder acalentá-lo, para acalmar. Eu tive um pouquinho de dificuldade nessa cicatrização interna, porque até hoje, dependendo do que eu for fazer, eu sinto às vezes uma dor interna, por causa justamente desse esforço. Eu tive que voltar a dirigir antes, coisa que eu não poderia, porque não tendo quem me locomovesse, uma situação que a gente passa, todo mundo passa na sua vida, alguma situação assim. Então eu estava com 2 cintas, eu falei, gente, como é que eu vou ter ar para cantar? Porque aperta e apertada mesmo. Aí eu me lembro que eu me empolgando na hora do show, eu começava a pular, os outros ficavam assim, a produção ficava na beirada do palco. Vanessa, pelo amor de Deus, Que desespero. Aí minha mãe no camarim com o João Paulo com menos de 3 meses, né? Que ainda tinha que ser isso, por causa da amamentação, ainda tinha que ser aquilo corrido, né? Eu toda amarrada ainda ter que amamentar antes de entrar no palco para poder não chorar enquanto eu estava lá no palco. E assim que eu acabei de cantar, eu vim embora. Então realmente naquele dia eu só fiz a presença assim, cheguei, cantei e vim embora. Aí eu não pude apreciar o restante, né, do evento. Mas até isso eu lembrando, falei, gente, cada loucura. E cada loucura que a gente faz por Jesus. Foi uma edição, então, que te marcou pela dificuldade, pelo sacrifício que foi estar lá, mas também a graça de poder estar lá deve ter sido uma coisa... Não, com certeza, porque assim, emoção redobrada. Porque sempre é uma emoção a gente entrar no palco. Sempre é. Sempre. Aí falam assim, você já está acostumada. Não. Quando a gente escuta aí os artistas fora aí, falar, eu sempre entro nervoso. Você pode estar acostumado, no caso como eu falei, a gente começou a ir para fora, então a gente tinha outras realidades também, mas era totalmente, não adianta, a gente entra totalmente nervoso, a gente tem uma expectativa. E assim, ainda mais agora, né? Porque antigamente era só show, agora tem câmera, tem essas coisas. Uma transmissão. Aí o que você fizer tá ali registrado. Então, assim, o cuidado redobrado, né? Que você tem que ter. Então, nesse dia foi mais ainda. Por quê? Porque por tudo que eu já tinha passado, que a minha família tinha passado. E de eu estar ali louvando, de Deus ter feito assim, aquela graça realmente nas nossas vidas, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, João Paulo está aí, perfeito, não tem problema nenhum na perna, adora jogar uma bola, agora está jogando basquete, é super ativo, quem conhece da comunidade sabe, que fala... Tem uma estamina ótima. Olha, demais, e que fala assim, gente, não tem nada a ver com o Juan, realmente, não é um A ou outro Z, mas muita saúde, graças a Deus. E assim, né, a presença de Nossa Senhora na nossa vida também, porque às vezes assim, eu estou falando muito aqui assim, né, de Jesus, porque a gente também tem o nome de adoração eucarística, né, Éfata, mas nós viemos dessa paróquia que é a Mariana, então assim, não existe Jesus sem Maria, né, e até nós temos uma música, né,
Escolhida entre as rosas, que quero adorar como Maria adorou, louvar como Maria louvou, servir como Maria serviu. Então, todas as vezes que a gente se coloca no altar que eu falo, porque o palco para a gente se torna um altar também. Não só o altar do sacrifício numa Santa Missa, mas nos shows, o que for, a gente sempre grifa muito isso. Que a gente saiba ser verdadeiros adoradores, assim como Maria. Que ela nos ensine a ser adoradores, porque senão não tem razão de ser, não tem porquê. Então, depois de ouvir tudo isso, né, a gente fica se perguntando, né, depois dessa longa história de 15 anos, o que a gente pode esperar, então, para o Magnífica de 2021, para a 15ª edição do Magnífica, o que a gente pode esperar do Ministério Éfata? Então, uma boa pergunta. Boa pergunta, porque, vou ser sincera para você, a gente ainda não conseguiu sentar para organizar. Faltaria menos de um mês. Mas por quê? Porque a comunidade em si tem uma agenda muito extensa. A gente saiu um tempo aí do Cerco de Jericó. Uma semana, ainda estou com o resquício dela, né, dele no caso, com a voz e também alergia, assim, essas mudanças de tempo, de clima, né? Mas o que acontece é esperar o que a gente realmente deseja de ser um louvor de entrega, de agradecimento. Porque a verdade é que a gente ainda nem programou nada para os 15 anos em si do Ministério, né? A verdade é essa. A gente tem entrado em oração, em discernimento para isso, porque a gente já tem algumas músicas, mas com esse negócio de pandemia, registrar tá difícil, né? Até no Cerco de Jericó a gente lançou uma música. A graça que Deus tem nos dado realmente é essa, né? Porque um dos dons que Juan tem é de compor. Eu tenho ajudado em algumas músicas. E vamos dizer assim que a gente até tem um outro CD, né? Que agora não é nem CD, Jesus, essas mudanças todas, né? Mas e questão de clipe e de tudo também, né? A gente tinha umas expectativas assim, mas com a pandemia a gente teve que deixar um pouco para depois, né? Uma questão de gravação de clipe e tudo, a gente tinha essa vontade, né? Mas aí depois da pandemia a gente vê isso, até porque aos 15 anos a gente celebra até 16, né? tem um ano ainda para celebrar. A gente vai tentar ver realmente alguma coisa legal para a comunidade estar presente, porque não adianta só a gente fazer para a gente, né? Até porque a história do ministério não existe sem a paróquia, sem os membros da paróquia. E o Magnífica a gente realmente vai vir com pelo menos 2 músicas. Uma a gente já colocou no pré-Magnífica, né? E a outra, que foi no Cerco de Jericó, com certeza vão ver essas 2 músicas novas do Ministério, com essa visão nova, né? Com essa formação nova. Assim como já foi no pré-Magnífica, mas eu acho que um pouco mais solidificada agora. Era isso que eu ia perguntar. Essa formação nova não estava no Magnífica do ano passado, estava? Juan já estava, não estava? Juan e Rafaela estavam. Não estava ainda o Nicolas. Isso. Então esse vai ser o Magnífica com essa nova formação mais completinha, digamos assim. Isso. Um desafio diferente também para... Porque no caso assim, a gente sempre teve pessoas que ajudaram a gente, né? O Wallace, o Vicente, porque ele... Vicente ajuda todo mundo. Como ministrado de ninguém, vamos dizer assim, né? Porque se faz necessário baterista, né? E ele acaba, coitado, sobrecarregado, tendo que dar conta dos 3 ministérios. E o Jean, que sempre vem nos eventos, que ele é lá de Santa Cruz, para fazer back, que na época, no caso, não tinha quem me ajudar, então eu tinha que ver. E até no lançamento do CD, teve o Robson. E em algumas edições do Magnífica ele também veio. Só que o Robson agora ele é back do Lulu Santos. Pra tu ver a evolução da situação, né? Fica difícil de conseguir agora. Não, com certeza. Aí eu falo,
poxa, Robson, aí ele Competir sempre fala com comigo, ele, você. poxa, Vanessa, como eu queria estar com vocês, matar saudade e tal. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essa evolução de um momento total, porque o Robson ele veio de um berço evangélico, né? Ele cantava na igreja dele, da denominação dele, ele foi criado lá, mas ele se apaixonou de uma tal maneira pela nossa música de Nossa Senhora, então assim, ele começou a ver de uma outra forma também. Assim como na época o técnico de som, que também é evangélico, que colocava, né, regulava o som com a gente e tal. Eles começaram a ter uma visão diferente. Então, não é ministério só aqui para a paróquia, entendeu? Realmente, às vezes dentro do nosso núcleo mesmo de amizade, porque um conhece o outro, porque começou assim, nós fomos tocar numa paróquia, lá conhecemos uma menina que cantava, que conhecia o Jean. Porque a gente estava precisando para lançar o CD, de back, essas coisas, que cante direito, Aí apresentou a gente. Aí o Jean, mas olha só, eu sozinho não tem como fazer e tal. Aí conheci o Robson. Aí chamou o Robson. Aí do nada a gente se conheceu, ele criou aquele laço de amizade. Entendeu? Então, assim, no caso, esse técnico de som também foi isso, de amizade, entendeu? Então, assim, que proporção vai se tornando, sabe? E hoje eu vejo que também realmente essa questão da nova cara, né, no Ministério. Não podia ser diferente, porque a gente não deixa o lado jovem nunca. Porque vem se renovando através até dos nossos filhos, né? Até eles falam, né, questão de amizade, às vezes até falam. Porque saímos assim, assado, essa semana mesmo, eu saiu com os colegas dele, falou tomar açaí. Aí perguntaram por que a senhora não foi. Aí eu falei assim, muito sem graça, né? Porque ele quer ter o vínculo com os amigos dele, mas aí quer me incluir também, como se eu estivesse ali na mesma idade, entendeu? E aí eu falei assim, gente, a mesma energia. Calma. Não, e assim, eles têm que viver o momento deles, né? E você acaba sendo referencial para todo mundo, né? Acabou que a Rafaela me chamou para ser testemunha do crisma dela, né? Então agora eu tenho mais uma filha espiritual, né? Além de que eu já falo que todos os que entraram, que passaram pelo ministério, todos eles, eu oro por eles da mesma forma, na caminhada onde estiverem, entendeu? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu entro em contato mesmo com todos. Faço questão de mandar parabéns no aniversário de cada um. Então, assim, uns eu tenho mais contato mesmo, continuaram realmente sendo mais assim, aquele ciclo de presença mesmo. Outros nem tanto, né, mais esporádico. Mas, assim, aí, no caso, aí tem o Nicolas. O Nicolas, às vezes, eu falo assim, então, vai ficar com seu nome. Mãe, que não sei o que e tal, quero falar com sua mãe, a outra mãe branca dele. Aí falando assim, você vai arrumar encrenca com a tua mãe, que fica me chamando de mãe, né? Benção, mãe, que você está te chamando sua e tal. Porque acaba, às vezes eles passam mais tempo comigo do que com a própria família deles. E a verdade é essa, porque às vezes a gente toca de manhã, à tarde tem um outro evento, aí à noite tem que tocar de novo, e assim, aí fica o tempo todo. Aí tá, gente, aí, quando a gente tá com fome, você tá bom, vamos comer. Aí leva todo mundo pra comer. Aí vira mãezona. Acaba sendo mãezona, entendeu? E não só deles, que são jovens. Ainda tem o João Paulo, que é a parte da pré-aborrecência, né? Fase. A fase. Então tem de um ou de outro. E fora que chama pra conversar comigo também, né? Então, tia, não sei o que, né? Você acaba sendo assim também, né? A psicóloga também, só vai. Que é a formação agora, né? Que eu tô fazendo psicologia. Então, é um estágio já. Certeza. Muito estágio que eu tô fazendo. Porque os jovens, gente, são pessoas para terem problemas, é impressionante. Não, e assim, você vê que você passou por aquilo e que às vezes a resposta é tão simples, mas você não pode dar, que a gente tem que chegar à conclusão sozinho. Olha,
Aí você fica com uma dó, porque às vezes é um sofrimento. Sim, eu sou jovem ainda, mas é que como liderança da juventude, a gente vê jovens mais jovens do que eu. E às vezes eles têm uns problemas que eu fico, mas gente, é fácil. Mas eu não posso falar que é fácil porque vai achar que eu estou esnobando a dor dele. Realmente, é isso mesmo. É porque no contexto geral, tá? Isso daí, no caso, não estou falando pela psicologia que eu estou fazendo, não. Estou falando agora realmente de vivência de vida. Questão matrimonial e tudo, porque eu também fui a primeira a casar dentro do ministério, a primeira a ter filho, né? Vamos dizer assim, fui a primeira praticamente em tudo, sendo mais nova, né? Na época. E depois que veio a Joyce, né? Desde a formação do ministério. Mas a maturidade, ela só vem com os acontecimentos da vida. Não adianta você vir com uma receita e dar para a pessoa. É tipo o que às vezes eu converso muito com os meus filhos, né? Isso vai para as mães também, né? Esse contato com o filho, essa amizade com os filhos. Porque se você não atingir a eles, lá fora vão atingir. Com informações às vezes erradas. Então, assim... e às vezes os jovens, eu sou referência para os jovens, justamente por causa disso. Eu sei que tem muitas coisas que meus filhos não me contam. Até normal. Porque é normal, entendeu? Mas que às vezes um colega deles nem conversa comigo, porque às vezes não conversa com a deles. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo mesmo, né? Realmente esse testemunho de ministério no contexto total. Teve uma situação que a gente fez uma gravação do grupo de oração, porque eu faço parte também do grupo de oração. Jesus Aliança Eterna, não posso esquecer, senão eles puxam por ele. Que são os nossos intercessores, aqueles que estão ali dia e noite colocando o joelho em terra para que a gente consiga perseverar. Que tem isso, gente, o ministério não vive sem intercessor, tá? Não vive. Porque o ministério não é apenas cantar, tem toda uma batalha espiritual. Isso aí. E aí a gente fez uma gravação com os jovens e tudo, aí teve uma mãe que deixou a filha aí, porque era comigo. Eu, gente. Porque aí a outra falou assim: olha, você conseguiu um milagre, porque ela não deixa sair com ninguém. Realmente, assim, visivelmente, eu olhando assim, depois eu parei para pensar, eu não vi realmente, sabe, assim, nunca vi essa menina tendo realmente algumas saídas com outras pessoas, sempre a mãe tá ali junto, assim. E aí me remeteu, quando eu era jovem também, minha mãe sempre com mim, aquela coisa toda. E aí eu falo assim, eu falei, gente, a história sempre vai se repetindo, né? Então, assim, tem coisas, como eu falei, que tem jovens que chegam pra mim, que conversam comigo e tal, aí falam, porque sua mãe é isso, aquilo, outro. Sou até meio doida, entendeu? Quem me conhece acha que eu sou metida, tem pessoas que me rotulam mesmo, né? Metida, esnoba e tal. Porque eu sou muito na minha. Mas quando a pessoa abre oportunidade para falar, eu falo que nem agora, caramba. Desse jeito. Mas eu acho que você está gostando da conversa, pelo menos, que a gente está tendo aqui no podcast. Se você falar que não, a gente corta. Não, gente, com certeza conversar não. É conversa sim, né? É mais monólogo. Não, tudo bem, a gente gostou muito, assim. A gente aprendeu muita coisa sobre o Éfata. Eu, particularmente, não sabia tanto. E eu fico muito impressionada, frisando novamente, com a evolução que teve. E não apenas uma evolução... nenhuma evolução é contínua, né? Mas de realmente ir mudando e amadurecendo, de encontrar a própria voz do ministério e se permitir mudar, porque tem muitas situações em que a gente não se deixa. A gente fica muito preso no que a gente acha que é ideal e a gente não permite que o Espírito Santo possa entrar na gente e mudar e fazer o melhor, né? Então, eu achei muito interessante essa permissão que o Éfata deu para Cristo, para Nossa Senhora, para qualquer outro santo, de estar sempre mudando e conquistando coisas novas. Porque no caso, assim, a renovação carismática que deu esse leque bem grande pra gente. Por causa da espiritualidade em si, entendeu? Espiritualidade, essa intimidade com o Espírito Santo,
que dentro de outras pastorais, cada uma tem a sua identidade, como a gente falou, tem o seu carisma, né? Mas quando o padre, a renovação estava precisando de pessoas para cantar, a gente, vamos dizer assim, né? Nosso ministério não tinha, ficou numa época sem um comprometimento mesmo com alguma pastoral, por causa de membros que estavam trabalhando muito. Eu era a única que participava na época da pastoral da saúde, o restante estava tudo sem pastoral, e aí ele deu o grupo de oração como missão, para a gente ajudar a reestruturar. Acabou que só ficou mesmo eu. E agora mas o que acontece? Dali essa espiritualidade, e eu digo para tudo, porque hoje eu consigo fazer uma ministração melhor, né? Assim, melhor que eu falo não no meu ponto de vista, mas realmente pela noção do Espírito Santo. Porque a gente acaba realmente criando um vínculo diferenciado com o Espírito Santo, porque é uma coisa de exercício. A oração é um exercício. E às vezes a gente fica muito robotizado. Ave Maria, Pai Nosso, Rosário, terços, entendeu? Não que não sejam importantes, são importantíssimos. Importantíssimos. Mas uma reflexão dentro de uma dezena, de um terço, entendeu? De um rosário, uma reflexão interna, porque é você se redescobrir. E esse crescimento do Éfata, eu digo em relação a isso também, porque hoje Anderson também é ministro da Eucaristia, não é só ministro de louvor. A gente vê o crescimento em cada um, uns que eram muito tímidos, até a própria Rafaela era muito, muito, muito tímida. A gente falava, pelo amor de Deus, solta essa voz. Hoje, ela já está tendo, assim, realmente a visibilidade da voz dela, né? E até às vezes falam assim, né? A gente vai por aí e fala, Beck. Aí eu falo assim, olha só, eu não quero um microfone destacado deles, porque eles também cantam. Tem a parte deles que eles vão cantar. Então, não sou eu só agora, eu não sou só a voz do ministério. Eu falo que eu sou para tomar bronca, porque a gente toma bronca, né? A gente toma bronca do padre, aquelas coisas. Responsabilidade. Responsabilidade, porque nós somos os ministros, então a gente tem que dar a cara tapa, a verdade é essa. Mas nós estamos aqui para crescer junto. E é questão disso tudo. Eu dou a liberdade para eles. O Éfata nunca foi ditadura. Nem das outras formações até agora. Nunca foi. Sempre foi uma democracia. Eu nunca fui rotulada assim, porque eu sou ministra, então vamos fazer isso assim, assado. Eu nunca precisei exaltar a minha voz como ministra para dizer assim, não, nós vamos fazer isso, isso e isso. Nunca precisei. Sempre teve uma compreensão, um diálogo, uma aceitação de todos, entendeu? Então, assim, ou a maioria, pelo menos. E assim tem sido. E tem dado certo. Então, acho que o que está dando certo a gente não mexe, né? A gente prevalece. Vanessa, a gente agradece essa participação. A conversa está ótima. Tá longa. Mas está ótima. Gostaria só de pedir, né, se você tem algum recado final para dar para gente. Para fechar o nosso episódio, qual o recado que você quer deixar para o nosso ouvinte lá em casa? Primeiramente, agradecer a Deus, a Nossa Senhora, né, pela oportunidade de mais uma vez estar falando do Ministério, do Magnífica, que realmente é um referencial até no meio católico, porque se tornou um evento registrado, né, pela prefeitura e tudo. Então, ele realmente é conhecido fora, né? Essa oportunidade que Deus deu para o Éfata, né, de estar inserido dentro de uma paróquia que quer crescer a cada dia. Então, esse é o primeiro agradecimento. Agradecer a vocês por estarem novamente, né, nessa novidade, neste
engajamento mesmo junto com a paróquia, que vocês possam perseverar, que é batalha em tudo, a batalha, nada é fácil, mas com certeza vocês tendem a crescer cada dia mais. E agradecer a cada paroquiano, agradecer a cada um que é fã do ministério, porque tem pessoas que se rotulam, fã número 1 e tal, que tem pessoas que fazem isso. Eu falo que às vezes é difícil ainda essa realidade pra gente, mas agradecer a cada um que ora pelo nosso ministério, para o nosso crescimento, né? Que você possa estar sendo alcançado por Deus, que Deus possa fazer maravilhas na sua vida, que você possa abrir mesmo a porta do seu coração à graça de Deus, porque ela se manifesta em todos os momentos em nossas vidas, nos mínimos detalhes. A partir do momento que você acorda, já é um milagre de Deus na sua vida, e que Nossa Senhora possa sempre estar te socorrendo, cobrindo com o seu manto sagrado, para que tu possas ser um diferencial dentro da humanidade. E é isso que o ministério sempre quer ser: luz, um diferencial na vida do outro. Amém. Amém.